Deus tem uma palavra para nós aqui hoje, irmãos. Tenho certeza que vai ser uma noite... Já está sendo, né? Uma noite abençoada. Estou sentindo muita presença de Deus. Estava lá em cima terminando de ajeitar o som. No Louvores eu senti muita presença de Deus aqui. Amém, irmãos? Isaías capítulo 6. Versículo 1, quem achou, diga amém. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinham 6 asas. Cada um tinham? Com 2 cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. O texto que nós lemos fala sobre a visão do profeta Isaías. O texto faz questão de dizer que o período que Israel está vivendo não é um período bom. Não é o melhor momento de Israel. Porque imagina, uma nação quebrada, destruída, uma nação afastada de Deus. O Senhor levanta um homem. Esse homem, ele restaura o culto ao Senhor. Ele traz o povo de volta para a presença de Deus. Ele prioriza os cultos, o templo, o sacrifício. E fazendo isso, Deus, ele transforma Israel não só numa nação bélica muito forte, mas também numa nação política muito forte, mas também numa nação espiritual muito forte. Então Israel estava caminhando bem, espiritualmente. O poder de guerra era grande, a influência política era uma das maiores, até que esse homem que era espelho para todo mundo, ele decide fazer algo que Deus não mandou ele fazer. Ele queima incenso. Ele não era sacerdote, mas ele quer fazer. Ele olha o que ele fez, ele olha o que Deus fez através dele, e ele pensa: se Deus fez tudo isso através de mim, agora até eu também posso tentar queimar incenso. Entenda, irmãos? Não é porque Deus, ele faz muita coisa na tua vida, que ele te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Você está entendendo isso? Muitas vezes a gente pensa: não, Deus me ama, sim, me ama. Mas o amor de Deus é ciumento, o amor de Deus é zeloso. Então não é porque Ele me ama, não é porque Ele está comigo, que eu posso fazer qualquer coisa. Esse homem aqui nos ensina uma coisa, irmãos. Depois que ele faz aquilo que Deus não mandou, ele é acometido de lepra. Uma das doenças mais desprezíveis do povo de Israel. Agora quem estava lá em cima, agora está aqui embaixo sendo humilhado. E por 10 anos ele fica com aquela lepra no corpo dele. Em vez de ele olhar para o espelho e ver o homem
que ajudou a nação de Israel se levantar, ele é obrigado a olhar para o espelho e ver um homem leproso. Leproso por quê? Porque quis colocar a mão naquilo que Deus não mandou, quis fazer aquilo que Deus não deixou. E agora essa grande influência no meio do povo morre. E sempre que um grande líder sai da sua posição e morre, vai se instalar um período de crise dentro de uma nação. Não só crise porque não perde só um líder, tristeza porque perdeu alguém que ajudou a reestruturar aquele lugar. Ao ponto das pessoas entrarem no templo não apenas para orar, mas entrar no templo para poder lamentar a Deus. Senhor, por que tu não curou a vida do rei? Porque o Senhor não curou a vida de Uzias. Uzias chamava, Uzias te adorava, porque o Senhor não curou a vida dele. O povo lamenta, o povo chora. O povo, ele entra no templo agora não para orar, irmãos, mas para chorar porque Deus levou o rei. E uma das pessoas da família real, um jovem chamado Isaías, ele se prepara para ir para o templo. E quando ele chega no templo, naquele período de tristeza, naquele período de crise, naquele período difícil, quando ele está entrando no templo, a Bíblia diz que ele tem uma visão. E essa visão que ele tem muda a vida dele a partir daquele momento. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para o teu irmão: a vista, ela te desanima, mas a visão, ela tem um poder de mudar a tua vida. O que é a vista? A vista é aquilo tudo que está à tua vista mesmo. Teus problemas do dia a dia, suas dificuldades, a tua realidade. Irmão, se você só focar na tua realidade, a tua vida vai ficar estacionada. E o que é a visão? Aquilo que Deus te mostra além do alcance. Deus dá uma visão. E a primeira coisa que ele entende na visão, deixa eu sair dessa parte introdutória aqui para eu começar a pregar, mas você precisa entender essa introdução aqui, senão você não vai entender nada que eu vou pregar, irmãos. Mas a primeira parte da visão, ele olha para cima, e o texto diz: eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que ele viu? Você não entendeu? O que ele viu? O Senhor. E o Senhor estava o quê, irmãos? Sentado. Sentado onde? Ele viu o Senhor. Ele percebeu que o Senhor estava assentado. E onde ele estava sentado? Então aqui ele percebe três coisas: percebe Deus, percebe que ele está sentado e percebe que ele está no... Pastor, o que Deus queria mostrar para Isaías nessa primeira parte da visão? É bem simples. Isaías, eu ainda estou sentado no trono. Você não entende, eu vou repetir isso aqui. Deus está falando, ó, aí embaixo pode estar uma bagunça. Aí embaixo vocês podem ter perdido o controle de tudo. Aí embaixo vocês podem estar sofrendo, chorando e lamentando. Mas eu ainda continuo sendo Deus e eu ainda estou sentado no trono. Pastor, o que quer dizer Deus sentado no trono? Ele quer dizer que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Com todo carinho, pega a mão dessa pessoa que está no seu lado, sacode a mão dela e fala: você pode ter perdido o controle. Fala. Você pode ter perdido a esperança. Fala para ele. Fala: você pode ter perdido a direção, mas a palavra de Deus para a tua vida hoje é: eu ainda estou no controle de todas as coisas. Quem acredita nessa palavra, abra a tua boca para adorar o nome do nosso... A pior coisa que tem
é quando nós olhamos para algo na nossa vida e pensamos, perdi o controle. A pior coisa é quando nós olhamos para algo e falamos, eu não tenho mais controle sobre isso. Só que Deus está olhando para você e está dizendo, você pode ter perdido o controle, mas Deus ainda está no controle de todas as coisas. A tua casa, a tua família, teu relacionamento, tua vida profissional não está na mão do mundo, não está na mão do diabo, está na mão de Deus. E se está na mão de Deus, Ele faz o que Ele quiser, irmãos. Deus está falando, olha só, Isaías, eu sei que você veio para lamentar, mas eu estou te mostrando diferente, estou te mostrando que eu sou Deus, que ainda estou no controle de todas as coisas. Só que Deus agora, irmãos, Ele vai abrir a visão de Isaías dentro de outro ângulo. Porque o ângulo era esse. O que Deus faz? Eu estou abrindo para outro ângulo. Olha mais para cima. Quando ele olha acima, ele percebe uma coisa. Acima do trono de Deus tem anjos voando. E que anjos são esses? São serafins. E ele percebe que esses serafins não são anjos normais. Por quê? Porque cada um deles tem 6 asas. Quantas asas? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, para que tantas asas assim? Irmãos, olha o que Deus está ensinando para Isaías. Isso aqui é um chamado profético. Então entenda, todo chamado profético tem um significado. E ele percebe a utilidade dessas 6 asas. Por quê? 2 asas cobriam o rosto. 2 asas cobriam os pés. E 2 asas eles... Sabe o que ele está ensinando? Fala, Isaías, olha só, eu estou no controle de tudo, mas eu estou te chamando. Só que tem uma coisa, você só vai permanecer na minha presença, fazendo a minha vontade, se você estiver fazendo a mesma coisa que esses serafins estão fazendo. O que eles estão fazendo? Com 2 asas cobre o rosto, com 2 asas cobre os pés e com 2 asas voam. Pastor, eu vou sair voando por aí, cobrindo o rosto e o pé? Claro que não, irmãos. Por quê? Porque cada parte simboliza algo, tem um significado profético para a nossa vida. Cobrir os pés quer dizer humildade e humilhação. Sem humildade, sem humilhação, eu não consigo permanecer na presença de Deus. Primeiro, sem humildade, eu não consigo entender que é no tempo de Deus, não no meu. Sem humildade, eu não consigo entender que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Então, primeiro eu tenho que ter o quê? Humildade para entender que Deus é que está no controle de tudo. Cobrir os pés, cobrir o rosto, reverência. Respeito à presença de Deus, respeito à presença de Deus, para poder permanecer nela. Terceiro, pastor, o que queria dizer que eles estavam voando? Disponibilidade para o reino de Deus. Sabe o que está ensinando para nós? Só permanece na minha presença quem tem humildade e humilhação, quem tem reverência e quem tem disponibilidade para fazer a minha vontade. O teu irmão fala para o teu irmão, fala, humildade e humilhação, reverência e disponibilidade. Esse é o segredo para permanecer firme na presença de Deus. Enquanto eu tenho humildade e humilhação, enquanto eu tenho reverência, enquanto eu tenho disponibilidade, Deus me conserva na presença dele. Eu permaneço lá. Sabe o que tira muitas das vezes as pessoas de dentro da igreja? Não é fofoca, nada disso. É a nossa falta de humildade. Eu falo começando por mim. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós projetamos algo do nosso jeito, é ou não é? Aí sabe o que acontece? Aquilo que tu projetou do teu jeito não acontece. Aquilo que tu projetou da tua maneira não funciona. Aí qual a primeira coisa que você fala? Ah, meu Deus, Deus não poderia ter feito? A gente começa a se questionar. Só que Deus está olhando para você e está falando, olha só, você projetou assim. Sabe por que eu não permiti dar certo? Por quê? Porque eu tenho o maior e o melhor para reservar para a tua vida. Há muitas das vezes, sabe o que faz? A nossa falta de humildade e humilhação nos afasta do melhor que Deus ainda tem preparado lá na frente para nós. Deus está olhando, não é do teu jeito, não é da tua maneira, é do meu. Só que Deus agora, irmãos, além de abrir a visão dele para outro ângulo, Deus vai abrir a audição.
abre um sentido diferente. Abriu o primeiro sentido da visão, agora abre o quê? E os serafins estão fazendo o quê? Estão gritando, estão clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, é muito forte isso. Deus, a audição dele, irmão, imagina tudo isso, irmãos. As pessoas entrando no templo, Isaías parado, bobo, olhando, e as pessoas olhando: o que está acontecendo com ele? Ele está parado. Só que as pessoas que olham de fora não entendem o que Deus está fazendo por dentro. Meu Deus, não, você não pegou isso aqui não. Tem pessoa que olha a tua vida por fora, a tua família por fora, a tua casa por fora, mas não entende o que Deus está fazendo por dentro para poder trazer coisas novas e coisas grandes. Ele está parado e quem está olhando está falando: o que está acontecendo com ele? E ele sabe que está tendo a visão de Deus. Agora ele começa a ouvir: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua. Isso aqui é muito forte. Primeiro, por que glória? Porque a glória é a manifestação do poder de Deus na vida do homem. Quando a gente está na igreja, a gente não sente a presença. A gente está acostumado a falar isso: não, eu estou sentindo a presença. Não, irmãos, a presença a gente sente todos os dias na nossa vida, todos. O que a gente sente aqui é a glória de Deus, que é a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Presença de Deus é Deus em nós. Glória de Deus é Deus apesar de nós. Como assim apesar de nós? Muitas das vezes tu entra aqui quebrado, machucado, triste, mas quando começam os louvores, a palavra, você começa a sentir a glória de Deus na tua vida, e Deus dizendo: a minha glória não depende de você, mas a minha glória veio para poder mudar a tua vida de dentro para fora, e você começa a ficar mais leve. A terra está cheia da glória. Escuta, irmãos, toda visão profética tem um significado. Pastor, por que a palavra santo é mencionada aqui 4 vezes? É 4 vezes a palavra santo, irmãos? É 4 vezes? São quantas? 3, né? 3. Preciso falar 4. 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua. Porque Deus faz questão de mostrar para ele que os serafins estão mencionando a palavra santo por 3 vezes. É simples. Quando alguém recebia tal atribuição da palavra santo, queria dizer que a pessoa era separada ou isso na antiga aliança. A gente está se falando de um texto da antiga aliança. Ou um sacerdote ou um profeta. Alguém olhava e falava: é um santo homem, é um homem separado. Você pode perceber que quando o profeta está subindo toda noite de lua nova, a mulher sunamita olha para o profeta e fala o quê? Esse é um santo homem de Deus. Mas quando a pessoa recebia a atribuição da palavra santo por 2 vezes, estava fazendo referência ao sumo sacerdote, que era a autoridade máxima de Israel na questão espiritual. E uma vez por ano ele entrava num lugar chamado santo 2. Mas quando a palavra santo é atribuída a alguém 3 vezes, sabe o que Deus está ensinando para ele? Isaías, eu estou te chamando como profeta, mas além de humildade, humilhação, reverência e disponibilidade, você tem que entender que quem está te chamando é maior do que o homem, maior do que o profeta, maior que o sacerdote, maior que o sumo sacerdote, é maior do que todas as coisas. Pastor, não entendi. Deus está mostrando para Isaías que quem está chamando ele é aquele que manda no céu, que manda na terra, que dá a primeira e a última palavra, aquele que dá a vida, que tira a vida, aquele que transforma, aquele que faz tudo novo, aquele que pode olhar para você e com uma só palavra mudar toda a tua realidade. Deus está se revelando para ele, mostrando para ele: eu tenho todo o poder. Posso falar uma coisa aqui para você? Sabe qual é o pior dos sentimentos que a gente pode sentir no meio de uma guerra espiritual? É o sentimento de pensar que nós vamos perder aquela guerra. Quem aqui já sentiu isso no meio de uma batalha espiritual? Quem já sentiu uma guerra? Posso falar uma coisa para você? Sempre que você sentir isso, lembre-se de uma coisa: você serve um Deus que nunca perdeu uma batalha, irmãos.
E Deus não é igual aqueles desenhos, aqueles filmes que você vê, que os vilões batem, igual o filme do Rocky Balboa. Quem viu o Rocky Balboa aqui? Coitado do Rocky, irmão. Ele apanha a luta toda e no final ele acerta 2 socos e acaba ganhando, irmão. Deus não é assim. Até porque o diabo não é inimigo de Deus. O diabo é adversário de Deus. Você nunca vê Deus chamando o diabo de inimigo, chama de adversário. Por quê? Inimigo, ele está se igualando em poder e disputa. Adversário é só quem se opõe. Ele se opõe, mas o poder dele não chega nem a 0,5% do poder de Deus, irmãos. Para tu ter noção, na rebelião dos anjos, Deus envia só Miguel, e só Miguel consegue repelir 1/3 dos anjos. Se só Miguel teve poder para isso, imagina um Deus que manda no céu e na terra. Então sabe o que Deus está ensinando para nós? Eu estou te chamando, mas para você não desanimar, entenda que o meu poder, ele é maior do que você imagina. O meu poder não tem limite. Às vezes a gente tenta limitar Deus. Será que Deus pode fazer? Será que Deus vai fazer, irmãos? Se Ele quiser, com uma palavra Ele muda a realidade de cada um de nós aqui. Não, você não entendeu, eu vou repetir isso aqui, irmãos. Com uma palavra, Deus pode mudar a tua realidade. Pensa na tua realidade agora, pensa na tua vida agora. Como que a tua vida anda? Isso, começa a lembrar, pensa na tua vida aí. Tua família, tua vida espiritual, tua vida financeira, pensa aí. Pensou? Agora imagina uma só palavra de Deus mudar tudo isso e fazer tudo novo. Deus tem esse poder. Deus é que traz existência aquilo que não existe. Aí depois que Deus mostrou tudo isso para Isaías, eu já termino. Quem me escuta por mais de 10 minutinhos, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, rapaz. Acho que vou ter que deixar a chave aí hoje. Já termino, irmãos. Depois que Deus mostra tudo isso, Deus vai abrir outro sentido de Isaías. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava. Irmãos, ele sentiu as portas se movendo. Quando eu sinto, é que sentido? Que isso? É o quê? Quando eu sinto, é que sentido? Tato, correto? Então Deus abre visão, audição e agora abre o quê? O sentido do tato. E o que ele começa a sentir? Os umbrais das portas se movendo. Repete uma coisa para mim. Olha que, irmão, muito forte isso aqui. Porque elas se movem à voz do que clamava. Elas só se movimentam. Por quê? Porque alguém está clamando. Enquanto a voz está ecoando, o que estava parado agora começa a se mover. O texto faz questão de dizer, se moveram, irmão. Só se move o que está. Só se move o que está. Então sabe o que Deus está dizendo? Estou te chamando, estou te mostrando. Só que para você entender, eu vou fazer você sentir tudo aquilo que estava parado em tua volta voltar a se movimentar. Aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Deus está dizendo para nós, aleluia, eu estou te chamando, eu estou fazendo, eu estou mostrando o meu poder, mas no final de tudo eu vou pegar o que está parado na tua vida e vou começar a movimentar de novo. Aleluia, eu estou sentindo, levanta a tua mão direita que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está dizendo, hoje eu entro na tua casa, hoje eu entro na tua família, hoje eu entro no teu projeto, pego tudo que não andava, que estava parado, e a minha ordem é, vai voltar a andar, vai voltar a se mover, vai voltar a se movimentar. Quem recebe essa palavra, abre a tua boca para adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus aqui, Ele está dizendo, estou movimentando todas as áreas da tua vida. Com todo carinho, bota a mão no ombro desse irmão e fala, se prepara. 2023 será marcado como o movimento de Deus em todas as áreas da tua vida. Deus está dizendo, eu estou pegando, estou fazendo tudo.
para eu encerrar, fechei o telefone. Qual é o ângulo que ele enxerga os serafins adorando a Deus? Embaixo do trono ou em cima do trono? Embaixo ou em cima? Em cima, acima. Questão geográfica. Não quer dizer que é mais importante, tá? Pelo amor de Deus. Está acima do trono de Deus é o mais importante. Não. Está acima em questão de posicionamento. Questão geográfica. Está acima. O trono de Deus está aqui, está acima. Eles estão em cima fazendo o quê? Dizendo, santo. Enquanto eles estão adorando a Deus, Deus está colocando eles por. E quando Lúcifer tentou subir, o que Deus fez? Colocou em. Olha o que Deus está nos ensinando. A tua adoração tem o poder de pegar a tua vida de baixo e começar a trazer para cima. Não, você não entendeu não, vou repetir isso aqui. Coisas que estavam por baixo na tua vida, Deus está dizendo, através da tua adoração, estou começando a tirar de baixo e colocar por cima. E depois que Deus mostra tudo isso para ele, Deus pergunta para ele, a quem enviarei? Quem eu posso enviar para poder cumprir tudo isso na vida dele e cumprir na vida de outras pessoas? Daí começa a vir as lamentações. Ai de mim, porque sou homem puro e de impuros lábios. Deus pega uma brasa do altar, coloca sobre a boca dele e fala assim, olha, irmãos, é a primeira vez que você vê um serafim, ele próximo à terra. Ele só está próximo à terra porque é em visão, é espiritual. Mas você não vê aparições de serafins assim na Bíblia. Ele pega a brasa e coloca sobre a boca dele. Deus purifica e pergunta, quem eu vou enviar para poder viver tudo isso e outras pessoas também vivenciarem o meu poder, nesse momento de crise? Isaías olha e fala, sabe o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele ousou dizer que era limitado, Deus toca nele. E quando Deus chama, Deus fala, quem eu vou enviar? Ele fala, eis-me aqui, eu aceito o teu chamado. Vai ser difícil, vai, mas eu aceito o teu chamado. Vai ser complicado, vai, mas eu aceito o teu chamado. Por quê? Porque é o chamado de alguém que nunca perdeu uma batalha e garante a vitória no final do meio da guerra. Deus está olhando para nós e está dizendo, eu quero fazer na tua vida. Eu quero cumprir na tua vida. Eu quero realizar na tua vida. Eu quero, além de fazer sobre você, eu quero te usar para fazer na vida de outras pessoas também. Só que eu só posso fazer isso se você aceitar. Deus, ele não te obriga a nada, mas ele te chama dizendo, olha o que eu tenho para fazer na tua vida. E se você aceitar, ele te pega pela tua mão, te traz para um caminho de recomeço e fala, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser tudo novo. Vai ter luta? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas no final de cada luta, você vai sair de mão erguida comemorando o hino da vitória. É tempo de visão, irmão. Não de divisão. Tempo de visão de Deus para a tua vida. Chega de viver por vista, porque se Isaías vivesse por vista, ele ia ver a morte do tio, ele ia ver o povo em crise, ele ia ver tudo descontrolado. Mas agora, sabe o que ele fala? Eis-me aqui, por quê? Porque eu não estou vivendo naquilo que eu estou vendo carnalmente, mas eu estou focado na visão espiritual que Deus me deu. E se Deus disse que vai, até o final ele vai cumprir a palavra dele, e vai acontecer na minha vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Deus não é menino para poder falar algo aqui e fazer outra coisa, não. Se Deus falou, eu vou fazer, pode ficar tranquilo, ele vai fazer. Ah, pastor, mas está doendo. Se você disse, eis-me aqui,
Segue até o final, porque tu vai ver o que Deus vai fazer. Aquele dia que você acordar com vontade de chutar o balde, levanta as mãos para o céu e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu aceitei o teu chamado. Eu aceitei o que o Senhor tem na minha vida. Cumpra sobre mim e me dê força para suportar as lutas. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. Curva a tua cabeça. Talvez você chegou aqui hoje igual Isaías. Áreas na tua vida estão passando alguns momentos de crise, alguns momentos de dificuldade. Isso é normal na vida de muita gente. E Deus está olhando para você e está dizendo: filho, filha, você nunca pode esquecer que eu estou no controle de todas as coisas. Você nunca pode esquecer que eu estou no comando de tudo. Eu tenho um chamado para cumprir na tua vida. Mas esse chamado só acontece quando você diz sim ao chamado. Eu não estou falando de aceitar a Jesus, porque talvez você já tenha aceitado a Cristo. Estou falando em aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas eu ainda não sei qual é o meu chamado. Fica tranquilo. O mesmo Deus que chama é o Deus que revela. O mesmo Deus que revela é o Deus que capacita. O mesmo Deus que capacita é aquele que envia. O mesmo Deus que envia é aquele que garante. E hoje Ele está dizendo: só diga sim. Aceita o que eu tenho para a tua vida. Quero te convidar a orar a Deus e falar: Deus, me ajuda. Talvez você também já disse sim para o teu chamado, mas o momento que tu está vivendo hoje, talvez seja um momento que não seja tão ótimo, tão bom, de dificuldade. Então a tua oração vai ser: Deus, me dê força para suportar, porque eu creio que o final vai ser um final glorioso. Fala com Deus, abre o teu coração para Ele. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Enquanto o louvor vai estar louvando a Deus, se você quiser dizer sim para Jesus, sim para o chamado, sim para aquilo que Ele tem para a sua vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Quando o ministério de louvor estiver louvando, você tem liberdade. É você e Deus. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Digna Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta. Obrigado, Jesus. Sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos Seus filhos.
Que essa seja uma grande semana na vida de cada um dos teus filhos. Que possamos ter uma semana abençoada. Nos leva em segurança para casa. Que essa semana seja uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Então, queridos, nesse momento eu quero convidar a todos para se colocarem de pé, para que possamos orar pela vida do nosso pastor. Quem não sabe, ele fez aniversário no dia 10, né? Ficou mais novo. Conseguiu chegar e conquistar os seus 30 anos, né? Nem parece, ainda bem que eu sou mais jovem que ele. Eu gostaria de convidar os ministros e voluntários para 30 com cara de 40. Para estarem aqui no altar, para que possamos estar clamando pela vida do nosso pastor. Mas ele não tem, não? E eu gostaria de pedir a nossa amada pastora Sociarai para estar levantando esse clamor sobre a vida do nosso ungido. Deixa eu tirar aqui o microfone. Quando estamos todos reunidos, eu vejo quão grandes somos. Fabiano! Ele está lá na câmera. Ele está ali na filmagem, né? Gleice, comparecer ao altar. Por que isso aqui está virado para mim? Eterno, diante da tua presença, na noite deste dia, juntamente com cada um dos ministros que estão sobre este altar, cada um dos teus filhos que estão na nave da igreja, meu Pai amado. Estamos aqui, Senhor, para abençoar a vida do sacerdote, a qual o Senhor levantou para nos dar direção. Ó Deus querido, continua, Senhor, sendo com o teu filho, abençoando, guardando, livrando de todo o mal, meu Pai, de toda língua maldizente. Senhor, derrama uma porção dobrada sobre a vida dele, Senhor. Ó Deus, que ele continue sendo um homem de honra, meu Pai querido, um bom marido, Senhor, um bom pai, meu Pai amado. Abençoa, meu Senhor, tudo aquilo que o teu filho colocar à planta dos seus pés ou as suas mãos, meu Pai, que ele seja bem sucedido, ó Deus querido. Toma a saúde do teu filho, toca da cabeça à planta dos pés nesta hora, ó Deus. Troca as armaduras espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, meu Pai amado, todas as bênçãos contidas dentro da tua palavra, libera do céu sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. E a igreja canta: parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades. O bolo. Essa equipe maravilhosa que tanto te ama preparou esse bolo lindo para comemorarmos juntos e dizer o quanto o Senhor é especial para nossas vidas e agradecer por toda oração, por todo jejum, por todas as vezes que foi solicitado e o Senhor nos atendeu. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a tua vida e que você possa receber tudo aquilo que o Senhor já liberou. E que 2023 seja um ano não só de conquista, mas um ano que você possa vivenciar tudo o que o Senhor preparou para você. Amém? Quem me ouve dá um glória. Colocaram até um boneco meu lá no bolo, rapaz. Que isso?
Ó, jeito demais, hein? Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho coisa para falar a vocês, tá? Vocês são a equipe que estão começando o ano a trabalhar comigo. As pessoas já trabalham comigo há muito tempo. E pessoas novas estão agregando junto com os antigos. E eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Tá? Não só... O primeiro, né, que eu amo todos vocês, vocês sabem disso. Meu coração é muito grande, eu amo todos vocês. E outra coisa, esse ano tem muito trabalho, conto com todos. Muito trabalho. Rapidinho, e não só isso. E eu quero agradecer a vocês, tá? Porque eu sei que fazer aniversário em janeiro é horrível, pior coisa que tem. Porque todo mundo tá duro, todo mundo gastou com Natal, Ano Novo. Tá guardando pro Carnaval. E vocês... Aqui não tem isso, não? Aqui não, graças a Deus. Não tem não, né? Então, eu entendo como deve ter sido difícil fazer isso, o bolo, tudo isso. Mas que Deus possa recompensar e abençoar a vida de cada um de vocês. E também toda a igreja. Fiquei muito feliz, meu amigo pastor Sandro veio aí. Né? Que Deus abençoe muito a tua vida, cada vez mais. Veio com a família, que Deus abençoe. Nossos irmãos. Nossa abençoada veio lá longe, né? Hã? Não. Tá tão longe que eu nem ouvi. Fala aí. Eu sei, mano. Porto Alegre? Meu Deus do céu. A vozinha que tá escondida lá. Ó, vou lá em Cosmo, hein? Vou lá em Cosmo, hein? Abençoe. Amém, que Deus abençoe. Coloque sua mão em forma de receber. Isso aqui é o teste de ferro do altar, irmão. Se não caiu hoje, não cai nunca mais. Meu Deus. Olha como é que ele fala, gente. Com amor... Não, tô falando porque teve gente que pensou que ia cair no louvor, pulando. Vai cair. Não caiu. Com o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós que aguardamos a vinda de Cristo. Todos que creem, digam. Amém. O som do 3 nós vamos cantar a tríplice amém. E, irmão, ninguém vai embora. Fique aí para comer um pedaço de bolo comigo. Amém? Fique aí para comer um pedaço de bolo comigo que eu vou ficar muito feliz. 1, 2, 3. Vai de terno. Vem de terno pra igreja. Vai em paz. Vai em paz, não. Vai em paz depois de comer bolo.